Os irmãos sabem, estamos estudando toda a maravilhosa epístola aos Hebreus e hoje chegamos àquele que é o mais conhecido, o mais recitado, não o mais importante, mas é o mais recitado, certamente é o mais falado entre os crentes, o capítulo 11 de Hebreus. No ano de 2016, eu estudei com a igreja uma série intitulada Heróis da Fé. Nós estudamos todo esse capítulo 11. Agora estamos estudando toda a epístola e chegamos a esse capítulo e temos a oportunidade de anos depois estudá-lo um pouco mais. Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mantenham a palavra de Deus aberta nesse capítulo 11. Meus irmãos, a ênfase nos capítulos 11 a 13, podemos dizer que é a seguinte: somos salvos pela fé para viver pela fé. Até aqui, toda essa epístola tem sido dedicada a apresentar o Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, o próprio Deus que se fez carne. E o que Ele fez? Ele providenciou uma aliança entre o seu povo e o próprio Deus. Sendo Ele Deus feito homem, Ele levou homens crentes ao Deus de toda graça. Agora então, o que é dito é: já que vocês foram alcançados pela fé no Deus eterno, vivam pela fé. Só é coerente ser um salvo por Cristo se você vive na dependência de Cristo. Então, nesse capítulo, são dados vários exemplos de homens e mulheres de fé. Nós temos chamado de heróis e heroínas da fé, que são para nós, irmãos, esses referenciais. Gente que enfrentou dificuldades as mais severas. O autor dessa carta, usado por Deus, ao falar das dificuldades que os crentes do Antigo Testamento passaram, aí no capítulo 11, no verso 37, diz que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Na sequência, Hebreus 11, 38 diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O mundo não era digno, esse mundo mau, de pessoas tão fiéis ao Senhor e tão santas. Eles enfrentaram tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus. Não é sem propósito que a palavra de Deus chama essas pessoas de nuvem de testemunhas. Hebreus 12, verso 1. Visto que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, nós que enfrentamos as nossas lutas, as dificuldades do nosso tempo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, eu encorajo vocês a lerem os capítulos 11, 12 e 13 numa sequência. E os irmãos entenderão que o que a palavra de Deus está dizendo é: se você foi salvo pela fé, declare a sua fé pela sua vida, pela forma como você lida com as adversidades, com as circunstâncias as mais difíceis do viver. Esses crentes do Antigo Testamento viveram firmemente pela fé, sem perder a esperança, sabendo que, contrastando com as lutas desse mundo, estão as recompensas do nosso Senhor.
Vejam no verso 2, Hebreus 11, 2, quando é dito que foi só pela fé, somente pela confiança em Deus, isto é fé, somente porque confiavam no Senhor, os antigos obtiveram bom testemunho. Hoje, nós só podemos falar bem de Abraão, de Moisés, nós só podemos testemunhar favoravelmente daquilo que fizeram Sansão, Baraque, Gideão, Jefité, Samuel, Davi, porque eles confiaram em Deus e viveram nessa fé. Eu quero destacar 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18, que é um texto da palavra de Deus que nos faz semelhante exortação. Aqui Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nós somos crentes, o Senhor nos dirige, nos consola, nos anima, nos revigora. Por isso que quando o homem exterior é fragilizado, o texto bíblico em Hebreus cita todas as agressões que homens e mulheres de Deus sofreram, o homem interior, que é o homem regenerado, esse não desanima, sabendo que a tribulação aqui é temporária. Nós estamos caminhando como peregrinos para um destino eterno, onde não haverá sofrimento, pecado, luta, choro, dor, pranto algum. O verso 18 de 2 Coríntios diz: nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Fomos salvos, nosso destino é o céu. Nós estamos vivendo como quem atenta para aquilo que se vê, e logo logo vai se desfazer, ou como quem vive atentando para aquilo que é eterno, e nenhum homem e nenhum ataque de qualquer inimigo poderá destruir. O que é a fé, irmãos? Segundo a palavra de Deus, é mais do que otimismo. Otimismo é sem ter base firme alguma dizer: amanhã eu vou vender muito. E eu não estou dizendo que é ruim ser otimista, é pelo contrário, eu considero muito bom. Eu sou otimista também, muitas vezes eu tenho dificuldades porque eu sou otimista, e a minha esposa me puxa a orelha e diz: calma, você está esperando demais. Irmãos, eu não sou contra o otimismo, mas fé não é o mesmo que otimismo. Porque o que é o meu otimismo? O meu otimismo está muito baseado na minha personalidade, no meu temperamento, naquilo que eu sou. A fé, segundo a palavra de Deus, é mais que sentimento. Eu sinto que aquela pessoa, pela cara dela, é uma pessoa maravilhosa. Irmãos, eu fui assaltado quando eu era adolescente, no terminal rodoviário de Salvador. Era uma noite de feriado chuvosa, e um moço muito bem vestido me ofereceu um serviço de táxi por um preço irrecusável. Eu não recusei e ganhei um assaltante. A aparência dele era a melhor possível. Então, meus irmãos, fé é muito mais do que sentimento. Eu sinto que aquilo é bom. Os seus sentimentos têm valor? Sim. Deus te fez com a capacidade de sentir, mas não se deixe dirigir por sentimentos. Deus também te deu razão, cérebro, que é um órgão importantíssimo. Fé, meus irmãos, é mais que uma atitude intelectual. É muito mais do que fazer todos os cálculos e ponderar. Com certeza, amanhã, às 11 horas, eu estarei em São Paulo, porque eu sairei com grande antecedência. O carro está revisado, eu irei por uma rodovia duplicada e estarei conectado a um aplicativo que me avisará com antecedência se houver dificuldades na rodovia. Com certeza eu tenho todos os planos com uma margem de erro grande que me garantem. Eu estarei amanhã às 11 horas em São Paulo. O veículo, por mais revisado que esteja, pode apresentar um defeito inesperado e não se chegar amanhã no destino planejado. Irmãos, fé é muito mais do que otimismo, sentimento e assentimento intelectual. Aqui não está se definindo fé, mas está se falando de como a fé se desenvolve. É uma descrição da fé em Deus. A fé é a certeza de coisas que se esperam.
Onde se vê fé em Deus? Quando eu tenho certeza de que estarei no céu, porque a palavra de Deus, que é inerrante, do Deus que é fidelíssimo, diz que os salvos por Cristo têm como destino final o céu. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu ainda não vi a nova Jerusalém e o céu, mas, irmãos, tenho convicção de que ela é tal como a palavra de Deus descreve. Então aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos chama a retornar à compreensão de fé como confiança no Deus que se revela por sua palavra. Preste atenção nisso. Fé como confiança no Deus que se revela em sua palavra. Não no Deus da religiosidade popular. Não numa ideia generalizada de Deus, mas naquilo que a palavra de Deus diz acerca de Deus. Você sabe que a palavra de Deus é inerrante. Você sabe que a palavra de Deus é inspirada. Você sabe da autoridade da palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus é infalível. Portanto, vale a pena confiar naquilo que Deus de si mesmo apresenta em sua palavra. A fé aqui é descrita, irmãos, com profundidade. Mas o que o autor está dizendo para crentes que tinham vindo do judaísmo e agora, em meio às lutas e aflições, estavam querendo voltar a Moisés, meus irmãos, vocês não sabem quem Cristo é? Vocês não sabem de tudo que Cristo fez? Moisés, que é um profeta do Senhor, a quem muito amamos e admiramos, não fez aquilo que só Cristo fez. Moisés abriu o caminho do Egito para Canaã, mas Moisés não abriu o caminho para o céu. Só Jesus abriu esse caminho. Como agora, na hora da tribulação, vocês, por conta de um saudosismo ou por conta das pressões desse tempo, estão querendo retornar ao judaísmo. Vocês fariam uma escolha errada. Eu fui coletar um conceito de fé que pudesse ser um referencial para nós aqui. E eu estou com o conceito do nosso irmão Warren Wiersbe. Ele diz assim: a verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Vou repetir. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Eu achei muito interessante essa definição, porque não fala apenas de circunstâncias, e nós dizemos isso o tempo todo, devemos confiar no Senhor apesar das circunstâncias, mas aqui o Wiersbe diz, e também apesar das consequências, porque manter-se confiante em Deus num mundo mau como o nosso, pode nos gerar algumas consequências das mais tenebrosas, irmãos. Aqui a palavra de Deus, então, nos prepara para dizer que algumas pessoas, crentes no Senhor, declararam fé no Senhor pela forma como viveram. A vida deles foi a maior declaração de fé que poderiam fazer. Muito mais do que um evento. A vida de Moisés é maior do que os sinais que Deus, por meio dele, operou diante do faraó. As pragas, por exemplo, que foram levadas sobre o Egito. A fé inteira de Moisés, a fé de Abraão, meus irmãos, é muito maior do que o evento do sacrifício de Isaque, que Deus não permitiu que acontecesse. Abraão, por exemplo, crendo no Senhor, foi para um lugar que ele não conhecia, porque confiou no Senhor que ele disse: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. A palavra do Senhor diz que ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que ele não conhecia. É aquilo que diz o verso 1, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, meus irmãos, como viveram esses que com a vida declararam fé no Senhor? Segundo o versículo 1, eles sempre demonstraram certeza quanto ao futuro planejado por Deus. Um homem crente, uma mulher crente, tem certeza que aquilo que Deus promete não lhe traz insegurança. É certeza, irmãos. Olhem para Hebreus 11:7, falando de Noé, a palavra do Senhor diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam,
e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé é lembrado como um homem que, contra tudo que era razoável, tudo que se conhecia até então, construiu uma arca dizendo: o Senhor fará chover, choverá demoradamente, o Senhor reunirá a sua criação aqui por amostras de animais, e todos vocês que não querem viver um compromisso com Deus serão julgados pela rebeldia de vocês, e vocês morrerão. E Noé, meus irmãos, segundo a palavra de Deus, pregou com a sua vida em meio a uma geração incrédula. O mundo foi condenado por sua incredulidade e Noé viu aquilo que só pela fé poderia enxergar. Pessoas que vivem pela fé, que com a vida declaram a sua fé, têm certeza, há um futuro que se realizará planejado por Deus. Há um futuro que não poderá ser anulado, porque já foi determinado por aquele que rege a história. Isso, inclusive, nos consola muito, irmãos, porque quando decisões nossas são frustradas, nós, os crentes, ainda temos a grande alegria de dizer: Deus sabe o que está fazendo, Ele está dirigindo a história. Não há nada, irmãos, que Deus tenha planejado que seja frustrado. Eu e você não podemos, a humanidade inteira não pode frustrar os planos de Deus. Se você confia num Deus soberano e todo-poderoso, você há de fazer tudo o que está ao seu alcance. E depois você vai deitar e dormir dizendo: Senhor, eu sei que está tudo em tuas mãos. Quando você dorme, o que é que você controla do futuro da sua família? Segundo o Salmo, o Senhor dá aos seus amados o sono enquanto eles dormem. E é o Senhor quem cuida. É o Senhor quem vigia a nossa casa, a nossa família, quando nós estamos dormindo. Irmãos, homens e mulheres que vivem pela fé, precisam se lembrar do testemunho apresentado por Moisés, descrito no verso 27, Hebreus 11, 27. Pela fé, ele, Moisés, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que declaração extraordinária. Enquanto Faraó, com todo o seu poder, com toda a sua ira, tentava amedrontar Moisés, Moisés permaneceu firme dizendo: deixa sair o povo de Deus para prestar culto ao Senhor. E se você não vier a permitir isso, Deus te punirá, Faraó, e toda a sua terra. Permaneceu firme como quem estava vendo aquele que é espírito, que é invisível. Aquele que é invisível, mas é verdadeiro, é vivo. Meus irmãos, segundo a palavra de Deus, declaram por meio da sua vida que são homens e mulheres de fé quem tem certeza de que o futuro planejado por Deus se cumprirá. E do que estamos falando? Nós estamos falando da história da salvação. Estamos seguros, irmãos, de que Satanás e suas hostes infernais um dia serão definitivamente amarrados pelo Senhor. Estamos certos de que aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, lavados pelo seu sangue remidor, estarão eternamente com o Senhor no céu e não serão condenados. Estamos certos de que esse mundo que nós habitamos será destruído pelo fogo e não mais existirá depois que o tempo do Senhor estiver cumprido, para que todos ouçam acerca do Evangelho, e então virá o fim. Você tem certeza mesmo de que esse é o futuro planejado por Deus? Homens e mulheres de fé não duvidam daquilo que o Senhor tem planejado. Como tudo mais em sua palavra, que tem se cumprido absolutamente com fidelidade, o futuro que Deus nos tem planejado também se cumprirá. O mundo que não crê se espantará, porque verá se cumprindo tudo aquilo que o Senhor já determinou. Segundo a palavra de Deus, irmãos, declaram fé, vivem pela fé, aqueles que valorizam a aprovação de Deus. Verso 2, foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Receberam a aprovação do Senhor, tanto que a palavra do Senhor os aprova. Os
apresenta como homens e mulheres aprovados pela fé. Olhem para Hebreus 11, versos 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Verso 5 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aqui dois exemplos, Abel e Enoque, ambos aprovados por Deus. Heróis da fé são aqueles que valorizam a aprovação de Deus. Vejam o verso 39, irmãos. Hebreus 11, 39. Ora, todos estes, todos que são mencionados no capítulo 11 de Hebreus, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Quem disse que eles tiveram tudo o que eles almejavam? Mas eles obedeceram ao Senhor. Ser aprovado por Deus é o alvo, não é ter a sua vontade satisfeita. Como é maravilhoso ler a palavra de Deus numa época de tão grande confusão doutrinária, irmãos. Quantos acreditam que ser um herói da fé é ver se cumprir tudo que seu coração quer? Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte, de destruição. É o que diz a palavra de Deus. Como é bom pegar a palavra de Deus, sacar a palavra de Deus e dizer: esses aí foram aprovados por Deus porque obedeceram, não porque eles viram tudo. A promessa de que viria um redentor para Israel, Abraão, o pai da fé, não viu. Com os olhos naturais ele não viu Jesus. Ele morreu crendo que o redentor de Israel viria. Davi morreu crendo nisso. Moisés morreu crendo nisso. Ezequiel morreu crendo nisso. Jeremias morreu crendo nessa promessa. Isaías morreu crendo nisso. Joel morreu crendo nessa verdade. Mas eles não viram Jesus com seus olhos. Irmãos, declaram fé no Senhor aqueles que dizem que a aprovação de Deus é o alvo de sua vida. Hebreus 12, 1 que lemos diz-nos: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que Deus nos tem apresentado como sendo uma vida aprovada por Ele. Vivamos assim, com perseverança, nos dias de desânimo, nos dias de perseguição, nos dias em que parecemos ser minoria, e me parece que a porta continua estreita e o caminho continua apertado. Eu não encontro na palavra de Deus nenhum texto que diz que em algum momento a igreja teria autorização para alargar a porta que conduz à vida eterna, e o caminho que conduz à vida eterna seria um caminho também enlarguecido. Eu não conheço texto assim. A porta continua estreita, o caminho continua apertado, e como a palavra de Deus diz, talvez isso te incomode, é a palavra de Deus, poucos são os que entram por ela. Poucos são os que entram. Meus irmãos, declaram fé aqueles que têm retornado ao entendimento da vontade de Deus. São aqueles que dizem: nesse mundo, qual é a vontade de Deus? Vejam o verso 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que tudo que nós estamos vendo veio a existir das coisas que nós nem conhecemos. Talvez você acredite que explicações da criação do mundo que não reconhecem o poder do Criador são novidades. Não são. Nos dias em que essa carta foi escrita, existia entre os gregos pelo menos duas correntes de pensamento que diziam assim: uma certa matéria, um caos em que uma matéria desconhecida existia, deu origem a tudo que nós conhecemos. Filosofia platônica, por exemplo. Naqueles dias, havia quem dissesse: não cremos que um Criador tenha tirado tudo do nada. Cremos que de alguma coisa que não sabemos o que é, esse mundo veio a existir. Nesse tempo, irmãos, o autor de Hebreus está dizendo: olha, confiamos em Deus.
Enquanto o mundo inteiro diz, ou a maior parte do mundo diz que não, nós continuamos dizendo que foi pela ordem de Deus, ao dizer, haja luz e houve luz, que todas as coisas foram criadas. Cremos, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Em nosso tempo, muito semelhante aos dias em que essa carta foi escrita, a maior parte das pessoas dirá que existe uma outra explicação para a criação desse mundo. Nós, os crentes bíblicos, aqueles que continuam reconhecendo a autoridade da palavra de Deus, dizemos não. Nada existia. E o Senhor deu ordem e todas as coisas foram criadas. Cremos que existe um Deus todo-poderoso, criativo, sábio, belo, com uma mente extraordinariamente brilhante, que criou cada parte desse mundo, cada parte do corpo do ser humano, de cada animal, e cada parte de cada elemento da flora, e o firmamento, e as águas. Cremos que esse Deus Todo-Poderoso, segundo o conselho da sua própria vontade, em algum momento decidiu criar um mundo belo que nós seres humanos temos destruído. Irmãos, quem vive pela fé sempre retorna ao entendimento da vontade de Deus, sempre faz aquela pergunta, e o que o Senhor diz? E o que o Senhor diz, irmãos, está revelado em sua palavra. O que diz a palavra de Deus? É muito importante que você saia daqui com essa certeza, que eu estou dizendo que a vontade de Deus nós compreendemos pela revelação que Deus faz de sua vontade, a sua palavra. Entenda, meu irmão, que toda vez que eu te disser, precisamos retornar ao entendimento da vontade de Deus, eu estou dizendo, precisamos retornar à Bíblia. A vontade de Deus está com clareza revelada em seu livro santo, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não pense você que eu estou dando outro caminho. Eu estou dizendo que Deus se revela em sua palavra com perfeição. Quando falamos em retorno ao entendimento da vontade de Deus, nós estamos dizendo às pessoas, parem de brincar e leiam a Bíblia. Parem de brincar com essa coisa de ter aplicativo de Bíblia no celular, e quando você está esperando o médico, você acessa o Facebook e o Instagram, não é a Bíblia para ler. Eu estou dizendo que é necessário retornar ao entendimento da vontade de Deus. Romanos capítulo 1, verso 20, a palavra de Deus diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Pastor, e aquele que não teve contato com a palavra de Deus? Você tem, você não tem desculpa. Esses que não tiveram contato com a palavra de Deus, têm o livro sem palavras, que é a criação de Deus. Ao olhar para a maravilha da criação e se espantar com o equilíbrio, com a beleza, com a grandeza da criação, o homem há de reconhecer que existe Deus. Só o tolo é capaz de olhar para toda a criação e dizer, é fruto do caos, é fruto do acaso. Irmãos, nós seres humanos sabemos que é absurdo olhar para o pôr do sol e dizer não existe Deus. Por exemplo, imagine você no museu de arte contemporânea, no museu de arte antiga, seja qual for, e você vê uma bela obra, uma bela pintura, e depois você diz, claro que ninguém pintou isso, do nada isso se formou. Imagine você vai ao museu de GTO, grande artista já falecido da nossa Divinópolis, Geraldo Teles de Oliveira. Irmãos, quem não foi no museu do GTO, no bairro Niterói, está perdendo, precisa conhecer a obra de GTO. E aí você vê aquelas obras dele, esculpidas em madeira. Hoje também o filho dele tem perpetuado, o neto também. E você diz, não, com certeza não houve um criador dessa obra. A gente pergunta, quem é que fez isso? GTO, até a sua fase senil, até enquanto era idoso, era desconhecido, irmãos, morreu muito pobre. Mas houve uma época em que as obras dele começaram a ser conhecidas e as pessoas perguntaram, quem fez isso? E GTO, depois de morto, é aplaudido hoje no mundo todo. Todo mundo sabe, alguém tem que ter feito isso. Imagina, irmãos, olhar para esse arranjo aqui, se ele estiver bonito como está, você diz, quem fez? Eu quero parabenizar.
Se fosse o caso e ele não estivesse bonito, você ia querer perguntar: gente, quem foi que fez daquele jeito? A gente precisa dar uma aula de ornamentação para quem fez. Irmãos, como nós olhamos para pequenas demonstrações de capacidade da arte humana e sabemos que existe um autor, e olhamos, irmãos, para a mais bela criação, para a obra de arte mais espetacular, e vamos negar o seu autor? A assinatura dele está por todo lado. Então esse é um exemplo que o autor de Hebreus diz: nesse mundo quem vive pela fé sempre pergunta o que Deus diz. Olha, os homens têm dito isso tudo aí, mas o que Deus diz? Olhem para 1 de João, capítulo 5, verso 20. Para você que anda na verdade, que anda em Cristo, veja o que diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ponto final. Meus irmãos, Jesus é o autor da vida, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. E Ele é o que nos garante vida eterna. Depois disso, João só diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Depois de dizer, existe um Deus verdadeiro que é Jesus, e Ele é o único que nos dá a vida eterna, então se afastem dos ídolos. Eles nada são. Então, irmãos, aqueles que viveram pela fé são aqueles que sempre voltaram-se para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? No quesito formação do mundo, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus fez com o seu poder tudo aparecer. O que veremos nesse capítulo 11 é um estilo literário chamado anáfora. O que é anáfora? Uma palavra ou uma expressão que se repetem no início de cada declaração do texto. Então a anáfora aqui é pela fé. Você pode olhar verso 2, pois pela fé, verso 3, pela fé, versos 4 em diante, pela fé, de fato sem fé, pela fé, pela fé, e você verá isso ao longo de todo o capítulo 11. Exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé, porque essa é a informação principal do capítulo. O autor quer dizer assim: sabe quem é que declarou viver uma vida aprovada por Deus? Sabe qual é a vida que devemos imitar? E sabe qual é o nosso alvo de vida? A vida pela fé. É pela fé, é viver pela fé. Irmãos, esses descritos no capítulo 11, que costumamos chamar de heróis da fé, creram na palavra de Deus, foram servos obedientes a Deus e por isso foram aprovados por Deus. Ouçam estas testemunhas da história da salvação. Essas testemunhas declararam com a vida qual é a verdadeira fé. E hoje para nós são um apelo, para que nós, os salvos pela fé, também vivamos pela fé. Seja essa a maior declaração de fé que damos acerca de Cristo nesse mundo. A nossa vida, seja a sua vida, o grande testemunho de fé. Deus, pois, nos abençoe. Quero convidar os irmãos para cantarmos o hino Nome Precioso. Esse hino diz assim: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, é o que se diz de Jesus. Vamos cantar em pé? Hino 62 do cantor cristão.